Vamos agora relembrar as superfícies quádricas. A primeira que vamos relembrar é o elipsoide. A equação geral do elipsoide é dado pela expressão x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Então, isso daqui é a equação geral do nosso elipsoide. O A, o B e o C que aparece na nossa equação, eles são números reais positivos que representam as medidas do semi-eixo do nosso elipsoide. O equivalente geométrico do nosso elipsoide é dado desta forma aqui. Então, nós temos no eixo Y, nós andamos B unidades positiva e aqui B unidades negativa. Então, isso aqui seria menos B. Sobre o eixo X, nós temos A unidades positiva e aqui seria o menos A unidade negativa. Mesma coisa sobre o eixo Z. Andamos C unidade positiva e aqui seria o menos C. Então, essa aqui é a representação geométrica do nosso elipsoide no plano XYZ. Interceptando o nosso elipsoide com o plano Z igual a 0, nós temos essa elipse, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Se interceptarmos o nosso elipsoide com o plano y igual a 0, nós temos elipse x² sobre a² mais z² sobre c² igual a 1. Se interceptarmos o nosso elipsoide com o plano x igual a 0, vamos ter a elipse y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. Sejam A e B números reais positivos. Nós denominamos paraboloide elíptico a superfície quádrica formada pelos pontos P de coordenadas x, y, z que satisfazem uma equação do tipo z igual x² sobre a² mais y² sobre b². Geometricamente, o paraboloide elíptico no plano XYZ é representado dessa forma. Observe que, se fizermos a interseção desse nosso paraboloide com um plano de equação z igual a k, com k maior ou igual a 0, ou seja, com um plano paralelo ao plano XY, nós vamos obter uma elipse da forma k igual a x² sobre a² mais y² sobre b². Então, temos aqui a nossa elipse, que é a interseção do plano z igual a k com o nosso paraboloide. Se interceptarmos o nosso paraboloide com o plano z igual a 0, a interseção vai dar o ponto 0, 0, 0. Se interceptarmos o nosso paraboloide com o plano coordenado x igual a 0, teremos uma parábola de equação y² sobre b² igual a z. E se interceptarmos o nosso paraboloide com o eixo coordenado y igual a 0, teremos uma parábola do tipo x² sobre a² igual a z.
Para ilustrar o que acabamos de ver, vamos tomar o paraboloide de equação z igual a x² sobre 4 mais y² sobre 9. Então, está aqui o nosso paraboloide. E vamos tomar o plano z igual a 3. Então, esse plano irá cortar o eixo z na altura z igual a 3. A interseção dessas duas superfícies me dá esta elipse. Observe que, nesse caso, o nosso K é igual a 3. Agora, nós queremos esboçar a região delimitada pelas superfícies. Foi dada a minha superfície S1 da forma z igual a 4 mais x² mais y², e a superfície S2 como sendo z igual a 8. Z igual a 8, nós já sabemos. Isso daqui representa um plano que corta o nosso eixo Z na altura 8 e é paralelo ao plano XOY. E essa superfície S1? Que superfície essa equação representa? Esta expressão z igual a x² mais y² representa a equação de um paraboloide, onde o nosso A igual a 1 e o nosso B igual a 1. Então, temos aqui, geometricamente, o paraboloide representado por esta expressão. Então, na altura z igual a 1, nós temos uma circunferência. Mas não é essa a superfície que nós queremos. Nós queremos a superfície z igual a 4 mais x² mais y². Tudo bem. Então, significa quando eu acrescentar 4 nessa nossa expressão, vou somar 4 aqui. Então, eu teria z igual a 4 mais x² mais y², que é a nossa superfície S1. Quando eu acrescento esse 4, significa que eu estou subindo 4 unidades no eixo Z. Então, temos aqui a nossa superfície S1, representada geometricamente no plano XYZ. Então, olhando nossa expressão, para z igual a 5, nós temos uma circunferência de raio 1. Portanto, nós queremos a região delimitada pelo plano, que corta o eixo z na altura 8 e é paralelo ao plano XY, e delimitada por esse paraboloide, que na altura z igual a 5 me dá uma circunferência de raio 1. Portanto, a região delimitada pela superfície S1 e S2 vai ser dada desta forma aqui, representada dessa forma aqui no plano XYZ. Ou seja, é uma região limitada superiormente pelo plano z igual a 8 e inferiormente pelo paraboloide S1. Então, temos aqui representado a nossa superfície S2, que é o plano na altura z igual a 8, e o nosso paraboloide, com cavidade voltada para cima. O que nós queremos é a região delimitada por essas duas superfícies. Portanto, a região delimitada por essas duas superfícies será a região que está abaixo do plano z igual a 8 e acima desse paraboloide, ou seja, vai ser esta a nossa região, delimitada por baixo, então, pelo paraboloide, e por cima pelo plano z igual a 8. Agora, nós queremos esboçar a região delimitada pelas superfícies S1 e pela superfície S2.
onde a superfície S1 é dada pela equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e a superfície S2 é dada pela equação z igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Essa superfície S1 ela é representada geometricamente dessa forma, ou seja, S1 é o paraboloide elíptico. Na altura z igual a 1, nós temos uma circunferência de raio 1. Agora a pergunta é: quem é essa superfície S2? Vamos então considerar essa equação: z igual a menos x quadrado menos y ao quadrado. Essa equação representa um paraboloide com cavidade voltada para baixo. Aqui está, então, o nosso paraboloide, representado geometricamente no plano XYZ. Mas esta não é a superfície que estamos procurando. A superfície que nós queremos é a superfície z igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, se adicionarmos 9 unidades a esta equação, nós vamos ter a superfície S2 que estamos procurando. E o que significa adicionar 9 unidades a esta equação? Significa que essa nossa superfície ela será transladada 9 unidades em relação ao eixo Z. Assim, a representação geométrica da nossa superfície S2 é dada desta forma. Ou seja, é um paraboloide com concavidade voltada para baixo, interceptando aqui o eixo Z na altura Z igual a 9. Agora que nós já conhecemos a representação geométrica da nossa superfície S1 e da nossa superfície S2, vamos então encontrar a região delimitada pelas duas superfícies. Então, temos aqui representado a nossa superfície S2, que é o paraboloide com cavidade voltado para baixo, toca aqui o eixo Z na altura Z igual a 9, e o nosso paraboloide S1, que é o paraboloide com cavidade voltado para cima. Nós queremos a região delimitada por essas duas superfícies, ou seja, por esses dois paraboloides. Portanto, a região que nós estamos buscando é essa região, delimitada superiormente pelo paraboloide S2 e inferiormente pelo paraboloide S1. Então, temos aqui representado o nosso paraboloide S2, ou seja, a nossa superfície S2, e a nossa superfície S1, que é o paraboloide com cavidade voltada para cima. A região delimitada por essas duas superfícies, como nós já vimos, é esta região. Vamos agora relembrar as superfícies cônicas. Uma superfície cônica é a superfície gerada por uma reta que se move apoiada numa curva plana qualquer e passando sempre por um ponto dado, não situado no plano desta curva. Esta reta ela é chamada de geratriz do cone. A curva, vamos chamar de C, é chamada diretriz do cone, e o ponto fixo, vamos chamar de P, é dito vértice do cone. Um caso particular de superfície cônica é o cone elíptico. Considere a elipse de equação dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, no plano z igual a 1. Seja P o ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ou seja, a origem.
E vamos tomar aqui uma reta passando por esse ponto P e por um ponto desta elipse. Ao movermos esta reta ao longo da elipse, nós temos então a superfície cônica, cujo vértice é o ponto P, ou seja, a origem, e a diretriz desse cone é dado por esta elipse. Observe que estamos movendo esta reta R ao longo dessa elipse, mas sempre mantendo ela passando pelo ponto P. A equação que representa esta superfície cônica é dada por z ao quadrado igual x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Para finalizar, esta parte superior do cone tem a equação dada por z igual a raiz positiva de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. E esta parte inferior do cone é representado pela equação z igual a raiz negativa de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. O caso geral do cone elíptico é quando o vértice não está na origem, ou seja, é um ponto qualquer V de coordenadas x0, y0, z0 de R3. Nesse caso, a equação geral é dada por z menos z0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Um caso particular do cone elíptico é quando o vértice ele está no plano xy, ou seja, quando z0 for igual a zero. Daí temos uma situação como esta. Aqui está o vértice do nosso cone, no plano xy. Portanto, a equação que irá representar esse cone, cujo vértice agora está no plano xy, será da forma z ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Vamos agora aos exemplos. Vamos considerar a equação dada por z igual a raiz positiva de x ao quadrado sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2. Qual é a superfície que esta equação representa? Se olharmos no plano z igual a 1, nós vamos ter 1 igual a x ao quadrado sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2. Ou seja, no plano z igual a 1, nós temos uma elipse. Agora, se por um ponto dessa elipse traçarmos uma reta passando pela origem, ou seja, pelo ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, e pegarmos esta reta e movermos ela ao longo desta elipse, mantendo ela sempre fixa na origem, nós vamos obter um cone elíptico centrado na origem. Observe ainda que nós temos apenas a parte superior do cone elíptico, pois estamos considerando apenas a raiz positiva. Temos aqui, então, o cone melhor representado. Em vermelho, o eixo X, em verde, o eixo Y, e em azul, o eixo Z.
E se tivermos agora a equação dada por z igual a menos raiz de x ao quadrado sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2. Nesse caso, z igual a menos esta raiz, isto significa que o nosso z ele é menor ou igual a zero. Se z é menor ou igual a zero, vamos tomar z, por exemplo, igual a menos 1. Para z igual a menos 1, nós vamos ter no plano z igual a menos 1 uma elipse. Assim, se por um ponto dessa elipse traçarmos uma reta, passando por esse ponto e pela origem, e movermos esta reta ao longo desta elipse, teremos assim o cone elíptico. Nesse caso, apenas a parte inferior do cone elíptico, pois estamos considerando z negativo, ou seja, z menor ou igual a zero. Portanto, a representação geométrica da superfície dada por essa equação é esta aqui. Usando recursos computacionais, temos aqui a nossa superfície melhor representada. Agora vamos olhar essa nossa superfície juntamente com o plano z igual a menos 1. Na altura z igual a menos 1, como nós já vimos, nós temos esta elipse. Aqui está o eixo y e aqui o eixo x. Para finalizar, vamos tomar agora a equação dada por z igual a raiz positiva de x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y menos 2 ao quadrado sobre 9. Esta equação representa um cone elíptico, cujo vértice dele está no plano x e y, ou seja, no ponto x igual a 1 e y igual a 2, e o z igual a 0. A representação deste cone no plano x, y, z, então, é dada da seguinte forma. No plano z igual a 1, nós temos uma elipse. Temos apenas a parte superior do cone, pois estamos considerando apenas a raiz positiva. Aqui, então, visualizando o nosso cone e o plano z igual a 1.